Oi, pessoal, como vão? Espero que bem, escrevendo bastante. Aqui é a Michelle Brand, depois de muito tempo voltando ao plantão da treta pra brigar, né? Que é aquilo que a gente sabe fazer de melhor. Escrever que é bom nada, mas as tretas estão todas em dia. Eu nunca vi desse jeito. Mas enfim, né? Hoje nós vamos falar aí, como vocês estão vendo, de rivalidade entre escritores. E olha, pensa um bicho que tem rivalidade entre si é escritor, viu? Eu nunca vi desse jeito. Ô, classe desunida, pelo amor de Deus. Acho que se a gente escrevesse e buscasse se divulgar com o mesmo ímpeto que a gente briga uns com os outros, eu acho que todo mundo já tem livro publicado, todo mundo já tem ganhado prêmio, todo mundo já tinha uma carreira de sucesso e por aí vai. E bom, né, eu tinha feito um roteiro pequeno para tentar lembrar de algumas das tretas que eu queria abordar, mas o bonito do meu computador resolveu atualizar bem na hora. O momento que eu tô gravando ainda tá em 3%, então vai demorar. Bem, esse podcast já vai sair um pouco atrasado, né? Enfim, por uma série de outras razões. Não vamos deixar atrasar mais. Então eu vou aqui tentar lembrar de cabeça mesmo para conseguir. E a primeira treta, assim, não. Eu tinha planejado falar de um com mais detalhes, mas depois me veio na cabeça falar de outra também. Mas enfim, a primeira rivalidade que vem na minha cabeça é a clássica, né? Entre escritores de originais, que são aquelas histórias que a gente escreve do zero, todos os personagens são nossos, o enredo, a ambientação, tudo isso a gente que cria e tal. Contra os escritores de fanfics, né? O pessoal adora estar brigando aí entre si. E tem aquela clássica pergunta, né? O que é mais difícil, escrever fanfic ou escrever original? E no fim das contas, minha gente, olha, tanto faz, escreve o que você quiser. Você gosta de escrever original? Escreva sua original. Você gosta de escrever fanfic? Escreva sua fanfic. E não tem necessidade de um lado estar brigando com o outro, gente. Pelo amor de Deus, que coisa chata, sabe? Se você tem aquelas séries preferidas, aqueles livros, e você quer escrever fanfics a respeito, tudo bem, tá tudo certo. Se você não gosta disso, se você prefere escrever tudo, né, tudo sobre personagens seus e histórias que são realmente suas, escreve também. Não precisa um lado estar brigando com o outro, não precisa um lado estar se achando superior, estar se achando melhor que o outro. Esse tipo de briga toda só serve para desgastar a comunidade de escritores, só serve para encher o saco de todo mundo. Ninguém aguenta mais brigas desse tipo. Então já deu, gente, já chega, sabe? Não tem isso de um lado ser mais difícil que o outro, não. Cada estilo tem as suas dificuldades. Do mesmo jeito que é muito difícil você criar uma história 100% do zero, com todos os personagens ali, planejar tudo, ambientação, escrever um enredo que faça sentido, que tenha ali começo, meio e fim, que tenha, sabe, enfim, criar tudo do zero, fazer tudo seu. É igualmente difícil você escrever algo sobre a história de outra pessoa, né? Que não foi você que planejou originalmente, que você tem que seguir as diretrizes, né? Aquelas regrinhas do mundo de outra pessoa, que você tem que escrever um personagem sem sair das características principais. Então, as duas coisas são muito difíceis, as duas coisas têm suas vantagens e suas desvantagens, e os dois lados têm o seu público, sabe? E uma coisa não impede a outra, sabe? Alguém pode tranquilamente gostar de ler e escrever originais e gostar de ler e escrever fanfics ao mesmo tempo, não tem problema, sabe? Então, a única coisa que eu concordo com algumas pessoas que estão aí nessa treta é que quem realmente quer se profissionalizar enquanto escritor não dá para ficar só escrevendo fanfic, senão você nunca vai conseguir exercitar aqueles músculos de criar algo seu, totalmente seu do zero. Aí você vai ficar meio que refém, às vezes ali se inspirando nas obras dos outros o tempo todo, e você corre o risco de acabar se inspirando um pouco demais, justamente porque você não treinou escrever algo totalmente seu. Então isso realmente é perigoso para quem quer se profissionalizar. Mas se você só quer escrever por hobby, se você só quer se divertir com isso, não tem problema nenhum. Escreva seus fanfics, escreva seus originais, escreva os dois, leia os dois, e não tem problema algum. E outra coisa, né, passando já para a segunda treta, que é a que eu originalmente ia falar, é que assim, eu não sei se vocês perceberam, né, mas tem aquela clássica briga de escritores entre gêneros, né, então o clássico é o pessoal do hot e o pessoal da fantasia tá aí o tempo inteiro brigando entre si, né? O pessoal da fantasia adora falar que geralmente são mulheres, né? Mas mulheres que escrevem histórias, romances eróticos, então adoram falar que as escritoras de romance hot, elas só escrevem e só vendem tanto porque, né, putaria vende e coisas do tipo, que não são histórias boas, que são histórias rasas, enfim, todo aquele discurso que a gente já sabe.
E acontece que agora assim a gente tá vendo meio que a revanche e acaba sendo igualmente chato, né? Tem muita gente. Eu já vi escritora de hot falando que escritores de fantasia não deveriam existir, sabe? E até o radical, aquela. Gente, olha, primeiro, eu vou deixar aqui bem claro. Eu sou totalmente contra a guerra dos sexos, tá? Eu acho ridículo homens e mulheres estarem brigando entre si por alguma coisa. Né? Eu não sei se essas pessoas perceberam, mas a humanidade só chegou onde chegou com a colaboração entre garotos e garotas, sabe? Gincana. Guerra entre os sexos só fica legal em gincana de quinta série, então, pelo amor de Deus. Né? Então, de um lado, a gente tem um monte de homem babaca falando que mulher não sabe, que mulher só escreve hot, só escreve essas putarias porque vende. Do outro lado, a gente tem um bando de mulher babaca que quer proibir os homens de escreverem fantasia também, que não, são histórias que, enfim, né, são rasas, se pretendem profundas, mas são rasas e todo aquele discurso. E, gente, isso é muito chato, tá? Eu, como escritora de histórias de fantasia que tem hot, eu não vejo motivo porque a gente não pode gostar das duas coisas. E nos dois gêneros, tem histórias que são muito boas, histórias que são, né, maravilhosas, aí, fantásticas e marcaram época, e histórias que são horríveis. Então, não precisa brigar, gente. Tem coisa boa, tem coisa ruim em todo lado. Tem homens e mulheres que escrevem muito bem, tem homens e mulheres que escrevem terrivelmente mal. Então, chega, sabe? Eu acho horrível essa coisa de estar generalizando, de estar um lado querendo colocar limite na criatividade do outro, de estar com essas brigas ridículas. Então, já deu, sabe? Eu acho que como eu disse, Guerra dos Sexos só fica legal em gincana de quinta série. E brigas desse tipo por questões que são puramente de gosto fazem sentido só até a adolescência, cara. A gente vê aí um monte de gente adulta já com essas coisas. E é feio, sabe? Escreve o teu, sabe? Lê o que tu gosta de ler. Escreve o teu, escreve o que tu gosta de escrever. Se você gosta de hot, escreva hot, leia hot. Se você gosta de fantasia, leia e escreva fantasia. Se você é como eu, leia e escreva as duas coisas, juntas ou separadas, tanto faz. Mas chega de tanta briga, gente. Tá impossível hoje em dia você abrir qualquer grupo de escritor sem você se deparar com pelo menos uma briga. E geralmente é briga inútil. Já perceberam que nunca é uma briga assim que realmente leva a alguma melhoria positiva para a comunidade de escritores em geral? Não, é sempre coisa boba. É sempre coisa de gosto que não define caráter de ninguém. É sempre por uma questão assim de opinião de alguma história, é sempre por uma coisa muito particular. E as pessoas transformam isso em um monstro de sete cabeças. E aí acaba que, né, ninguém escreve nada, ninguém lê nada, ninguém estuda nada sobre escrita criativa, não tem nada em dia. Histórias não estão com a escrita em dia, ninguém está com a lista de leitura em dia. As finanças não estão em dia, a saúde mental não está em dia, mas as brigas estão. É impressionante. Então já chega, gente. Ó, vamos parar de brigar tanto, vamos parar de estar um lado se jogando contra o outro tanto, sabe? E vão escrever, vão ler. Se preocupem muito mais em estar divulgando o que vocês gostam do que estar falando mal do que vocês não gostam, porque não existe propaganda negativa. Quanto mais você fala mal de alguma coisa que não gosta, mesmo que você esteja falando mal, você está divulgando aquilo, você está fazendo com que aquela mensagem, com que aquela pessoa chegue a mais outras pessoas. E, eventualmente, muitas dessas pessoas em que essa mensagem está chegando vão gostar daquilo. Então, na prática, você não está contribuindo para apagar aquilo que você não gosta, você está só colocando mais holofote em cima. Então, chega. Isso, isso é uma coisa muito idiota de se fazer, né? Enfim, né? Eu já falei demais, sem roteiro, então... Meu Deus do céu, coitada da Gabriela que vai ter que editar isso. Mas enfim, vai daí, Diana. E é isso, pessoal. A gente se vê depois. Tchau. Briguem menos, mas fiquem por aí no canal pra gente se ouvir de novo. E tchau. Olá pessoal, obrigada Michelle. O episódio de hoje é um tema em que nestes dias também me sinto envolvida, de certa forma. Já chegou a situação à fábrica de histórias e por esse motivo é que trago neste episódio. De forma irónica, o Vasco sugeriu este tema e decidimos acrescentá-lo hoje. A rivalidade entre escritores existe e encontra-se bem presente. Há histórias de pessoal que persegue outros escritores porque um mesmo leitor gostou de um livro de um, mas não gostou do livro do outro. E aqui eu vou complementar um pouco a Michelle, porque ela falou de escritores de fanfics e eu vou falar um pouco sobre escritores publicados que têm obras já no mercado. Há pessoal que faz resenhas negativas e os escritores acabam envolvidos também na rivalidade que já existe entre o autor e o leitor.
Temos escritores publicados que riem dos escritores que apenas têm histórias publicadas em plataformas gratuitas online, só que se esquecem do quanto tiveram de sofrer para publicar a obra, que no fim até pode nem ser tão boa quanto a que o vosso colega escritor está a publicar na plataforma. E isto que eu estou a dizer pode ser chamado de hipócrita, devido à infelicidade de a revista Rabisca, parceira da Fábrica de Histórias, ter sido divulgada uma resenha que de alguma forma pode incentivar esta rivalidade entre autores publicados em editoras ou de forma independente e escritores que publicam em plataformas gratuitas, mas não me vou alongar porque um comunicado está a ser escrito a quatro mãos, portanto não vou continuar. Quanto à rivalidade entre autores publicados em editoras, para quem não sabe, também existe. Há um autor na editora X que ri-se do autor que publicou um livro na editora Y porque não houve revisão, ou porque não houve uma capa bem feita, ou porque a história não é boa. Isto acontece bastante. Enfim, a discussão entre autores não é novidade, mas a internet deu uma faceta a mais à disputa, com fóruns e sites de literatura. Falando de fóruns, são mais portugueses do que brasileiros, mas sim acontece. Sites de literatura, com alguns resenhistas, e meu Deus, se eu não tenho vergonha de alguns colegas meus incentivarem a isto, a escreverem resenhas negativas ou a trazerem uma opinião mais pessoal a um livro. Também temos o Facebook, o Twitter, talvez ainda mais o Twitter, a permitirem um confronto direto. Os resenhistas muitas vezes parecem uns bonecos de trapos. Cada autor vai puxando o braço até um deles sair do corpo. Se sai, o resenhista manda o autor e o seu livro a um certo lugar. E isto é uma analogia, mas acho que dá para se perceber. Não quero ser direta e nem pretendo, porque todos sabem do que estou a falar, e se não souberem, basta estarem atentos às redes sociais das comunidades literárias. Eu acho que todos os autores devem entender que cada pessoa faz o seu percurso literário e cada uma escreve da sua forma e o autor não tem nada a ver com isso. Se deixassem de marcar as diferenças e passassem a marcar as semelhanças, as comunidades literárias seriam mais unidas e iriam se expandir muito mais. Vocês não precisam de pagar a resenhistas para terem uma resenha positiva. Cada pessoa tem a sua opinião, se for escrita com respeito. Deixem de ter egos fracos. Cada pessoa tem uma experiência e sentimentos únicos por aquilo que leram e é direito delas expressar a sua opinião. Se for respeitosa, já me repetindo. Ninguém deve censurar isso. Se alguém recebe uma resenha negativa de algum leitor, não deve ficar ferido porque o mesmo leitor fez uma resenha positiva ao colega do lado. Parem de se comparar, parem de rivalizar. Existem vários livros para vários leitores, existe público-alvo por alguma razão. Portanto, deixem um pouco do lado a rivalidade e apoiem-se e unem a literatura no geral. Qualquer autor que incentiva a rivalidade está a fazer um grande desserviço à literatura no geral e muito provavelmente não sabe ser um autor sério e profissional, mesmo que não tenha uma obra no mercado. E se alguém que ouviu isto se sentiu ofendido é porque é um desses autores. Eu não estou minimamente interessada em pedir desculpa, eu luto pela expansão e pela união da literatura lusófona, por isso estou totalmente contra autores armados em sei lá o quê, irem rivalizar ou pagar a resenhistas só para colocarem o seu livro no topo e sem uma única resenha negativa. O episódio de hoje não é sobre resenhistas, mas sei que alguns incentivam a isso, mas a sugestão de hoje não foi direcionada a eles, portanto não vou me expandir quanto a isso, mas talvez num futuro próximo exista a gente traga este tema. E quero falar aqui de uma coisa antes de concluir. Como vocês sabem, para o chá de dezembro e para o plantão da treta, eu nunca faço roteiros ou guiões. Eu escrevo tópicos e coloco por uma ordem onde eu consiga chegar durante o meu discurso e esquecendo-me deste tópico em específico. Há escritores que boicotam possíveis novos escritores com a ajuda dos seus contactos em editoras porque esses possíveis novos escritores tinham falado mal dos seus livros na internet. Há até uma palavra que usam, bem feia por sinal, chamada corja. Eu não sei se eu sou a corja de alguém, provavelmente sou de alguns autores de romance erótico, mas isto agora de ser chamado de corja é algo que a gente ganha conforme o nível de honestidade. Ou então, nem é pelo nível de honestidade, se formos pensar em alguns resenhistas, há quem pense duas vezes antes de escrever uma resenha negativa e há quem seja pago pelo próprio autor, porque o ego dele é tão fraquinho que nem consegue receber uma crítica negativa construtiva.
Alguns de nós podemos ser chamados de corja, mas do outro lado o nome que se dá é escumalha, só para informar. Concluindo, porque depois disto acho que serei a corja de mais alguém, quanto a este tema quero apenas dizer para pararem com a rivalidade. Não sejam esse tipo de escritor, escrevam, façam o que amam, publiquem onde quiserem, lutem para chegarem onde querem, mas com honestidade, sempre com honestidade convosco próprios e com os leitores. Quando a crítica negativa surgir, respirem fundo e bebam um chá de camomila. E falando em chá, o chá de dezembro vem na segunda e já estou a divulgar antes do tempo. Bem, terminamos por aqui. Esperemos que tenha sido uma grande treta. E já sabem, sigam-nos nas nossas redes sociais, estamos no Facebook, Twitter e Instagram. Deixem um like, inscrevam-se ou subscrevam-se no canal e deem-nos um coffee caso queiram apenas nos ajudar a trazer conteúdo de qualidade ou queiram usufruir dos nossos serviços. O Plantão da Treta volta na sexta-feira, daqui a 2 semanas. E nós nos despedimos por agora. Até lá.